Revelado, a incrível transformação que uma faxineira proporcionou ao filho de um milionário. Acordava antes do sol nascer. Maria sempre dizia que a luz do dia era um luxo que ela não podia se dar. Com suas mãos calejadas e o olhar cansado, sentia o peso da vida a cada novo dia. Aos 38 anos, era faxineira em São Paulo, lutando incansavelmente para sustentar seu único filho, Miguel. Ele sonhava em ser artista e Maria, mesmo diante das dificuldades financeiras, alimentava a esperança de dar a ele uma vida diferente. Repleta de oportunidades que nunca tivera ponto enquanto Miguel dormia, ela já começava sua rotina. O cheirinho do café fresco misturava-se aos sons da manhã que despertava a cidade. O olhar de Maria era um convite ao sonho, ela se lembrava das histórias que contava para Miguel, as canções que ele inventava e como aquelas melodias enchiam o lar com um toque de mágica. O sorriso dele iluminava seus dias, trazendo a coragem necessária para enfrentar as contas que se amontoavam na mesa. Lá no outro lado da cidade, Rafael, um jovem de 19 anos, era o oposto de Miguel. Filho de pais milionários, ele sempre teve tudo às suas mãos, mas a alma vazia carregava um peso que não podia comprar. Ele sentia uma desconexão estranha com os pais, que se preocupavam apenas em mantê-lo na linha do sucesso. A vida de Rafael parecia um eterno vazio, repleta de coisas, mas sem sentido. Uma rotina superficial que não trazia a satisfação que esperava. Foi assim que seus pais o forçaram a participar de um projeto comunitário. Você precisa aprender sobre a realidade, disseram, como se pudessem lhe dar uma lição de vida. No entanto, o que Rafael não sabia era que ali ele encontraria Miguel e a força que o cercava, vinda da simplicidade e do amor incondicional de sua mãe. Durante um dos encontros, Maria falou sobre as barreiras que enfrentou, sobre os sacrifícios e a determinação. Suas palavras, carregadas de emoção, puxaram Rafael para dentro de uma nova perspectiva. Ele, que no início estava cético, viu naquela mãe lutadora uma força que nunca imaginara existir. Algo aconteceu dentro dele, uma faísca de empatia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Miguel e Rafael, unidos pela música e pela luta, começaram a sonhar juntos. Eles se tornaram amigos, formando um laço que desafiava toda a pressão social que os rodeava. Maria se tornava uma verdadeira mentora, mostrando a Rafael a beleza da coragem, da resiliência e da esperança. Mas eis que a pressão da família de Rafael surgiu, questionando suas amizades e a conexão que havia formado com alguém tão diferente. Enquanto os conflitos aumentavam, a voz de Rafael se tornava um eco entre dois mundos, um dilema que o fazia querer gritar, mas também silenciar seu coração. E agora, lá estava ele, prestes a subir no palco do evento comunitário, seu olhar cravado no de Maria, sentindo que o peso de suas palavras poderia alterar o destino de muitos. O que diria naquele momento? A verdadeira transformação que Maria havia proporcionado tocava suas entranhas, e a dúvida ecoava na sua mente. O coração de Rafael disparou enquanto ele se aproximava do microfone. O público, formado por moradores da comunidade e voluntários do projeto, estava ansioso. Ele olhou para Miguel, que estava na primeira fila, sorrindo encorajadoramente. As palavras pareciam dançar na sua mente, e ele se lembrou de Maria, essa mulher forte que transformou sua forma de ver o mundo. E, pela primeira vez, soube do que realmente queria falar. Bom dia, pessoal, começou ele, a voz trêmula, mas decidida. Eu sou Rafael, e estou aqui para compartilhar uma lição que aprendi recentemente. A plateia murmurou, alguns se perguntando o que um jovem rico poderia ensinar a eles. Ele respirou fundo, lembrando-se da dor e dos sonhos que compartilhava com Miguel. Por muito tempo eu vivia em um mundo onde tudo era fácil, mas eu me sentia vazio. Eu tinha tudo, mas o que eu realmente queria não era dinheiro, e sim conexão. E isso eu aprendi aqui com Miguel e sua mãe. Ele sentiu um arrepio ao mencionar Maria, como se cada palavra estivesse carregada de gratidão. Ela me mostrou que a verdadeira riqueza está nas pequenas coisas, nas lutas diárias, na força de um sonho. Os olhos de Miguel brilhavam, seus lábios se curvavam em um sorriso de orgulho. Na plateia, rostos fechados se descontraíam. Havia algo poderoso nas palavras de Rafael, e conforme ele falava, a plateia começou a perceber que sua voz refletia não apenas sua própria transformação, mas também a esperança de muitos ali presentes.
eu descobri que a música pode ser um caminho, e que todos nós, de alguma forma, lutamos por um futuro melhor. Um futuro que vale a pena viver. O entusiasmo começou a crescer. Algumas pessoas estavam balançando a cabeça, concordando com suas palavras. No entanto, não foi só a conexão que instigou a plateia. Rafael, de repente, viu o olhar desconfiado de seus pais entre os voluntários. Eles haviam chegado sem avisar, as caras fechadas pareciam dizer que estavam prontos para levá-lo para casa, para longe desse lugar que ele começou a amar. Um turbilhão de emoções o invadia. O que diria a eles após esse discurso? Como explicaria essa transformação? Diante desse dilema emocional, Rafael sentiu a pressão de que seria julgado. Como poderia conciliar sua nova visão de mundo com o que seus pais esperavam dele? A dúvida sobre sua identidade o consumia. A necessidade de agradar a família pesava mais do que a expectativa de Miguel, que o olhava com admiração. Eu não posso voltar a ser quem eu era antes. Eu não quero. Quero ser parte disso. Rafael exclamou, olhando diretamente para a plateia e depois rapidamente para seus pais. Um silêncio pesado se instalou no ar. Ecos de será que ele tem coragem de se impor? Mergulharam a sala em tensão. Maria observava tudo da lateral do palco com o coração nas mãos. Sabia que Rafael estava à beira de um grande passo, um divisor de águas em sua vida. E a plateia, como na trama de um filme emocionante, respirava com ele, aguardando o próximo movimento. O que Rafael faria agora? Ficaria preso entre a aprovação dos seus pais ou se permitiria seguir esse novo caminho ao lado de Miguel e Maria? Que caminho escolheria? O peso da expectativa pairava sobre seus ombros, e ele precisava decidir. O momento da verdade chegou. O silêncio na sala era tão denso que dava para cortar com uma faca. Rafael sentiu cada batida do seu coração como se fosse um tambor, ressoando dentro dele. Ele olhou novamente para Miguel, que permanecia em pé, encorajando-o com um brilho nos olhos. Para aquela plateia, ele não era mais apenas o jovem rico de família influente. Ele era um homem em transformação, e isso trazia um peso, mas também uma liberdade incomensurável. Eu não posso voltar atrás. Não quero. A frase saiu do fundo da alma. Ele respirou fundo, tentando acalmar a tempestade que se formava dentro dele. Eu quero ajudar. Quero fazer a diferença. Rafael então olhou mais uma vez para seus pais. O choque estampado nos rostos deles falava alto. Sua mãe, de braços cruzados, parecia uma fortaleza de desapontamento, enquanto seu pai observava tudo com um olhar frio, quase de julgamento. Mas mesmo assim, algo dentro dele queimava. Era a centelha da coragem que havia encontrado naquelas poucas semanas ao lado de Miguel e Maria. O murmúrio começou a se espalhar pela plateia à medida que o clima mudava. Pessoas se encostavam para escutar melhor, e alguns começaram a sussurrar como se sentissem a mágica acontecendo ali, naquele instante. O público parecia mais unido, lutando para entender e sentir aquilo que Rafael estava vivendo. Eu vi o que é crescer sem recursos. Eu vi a luta que minha família não conhecia. Conheci a força das pessoas que aqui estão, que lutam todos os dias. E isso me fez perceber que eu quero me juntar a vocês. Quero ajudar a transformar nossas vidas através da arte, da música, do sonho. Rafael carregava uma sinceridade palpável, e cada palavra parecia ressoar com uma nova energia. Na expressão de Maria havia um orgulho que quase fazia as lágrimas brotarem dos olhos. Ela sabia que Rafael estava rompendo correntes invisíveis que muitas vezes prendem os jovens ricos em mundos distantes das realidades desafiadoras da vida. O seu ato de coragem era cada vez mais claro para todos ali. Seu olhar se voltou novamente para os pais. Ele não poderia deixar aquela força escapar. Eu espero que vocês possam entender. O dinheiro nunca comprará o que não se pode tocar, as amizades, as conexões verdadeiras, a solidariedade. Minha vida sempre será rica por causa de vocês, mas a verdadeira riqueza está aqui, neste lugar que eu aprendi a amar. Um silêncio profundo tomou conta da sala. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a arrebentar. O que seus pais diriam? E se eles não aceitassem sua nova escolha? Rafael não podia mais esconder seu desejo de ser parte daquela luta maior. Ele queria fazer parte do que realmente importava. Miguel, percebendo a insegurança no olhar do amigo, gritou com alegria: Rafa, você é isso. É verdade. Vem com a gente. Um coro de vozes começou a ecoar, incentivando Rafael. Palavras de apoio como nós estamos com você. E faça acontecer. Soaram como um hino de esperança. Ele começava a compreender que a comunidade não era só um espaço físico, era um lar. Um lugar onde todos compartilhavam sonhos e aspirações. E no auge de sua coragem, ele esboçou um pequeno sorriso. A resposta de seus pais ainda estava por vir,
mas a certeza de que ele tinha encontrado seu caminho começava a acender sua alma. Rafael respirou fundo e deu um passo à frente. Então, o que vocês vão fazer? Eu preciso de vocês ao meu lado. E naquele instante, o tempo pareceu parar. O que seus pais responderiam? A decisão deles poderia mudar tudo novamente. O futuro estava prestes a ser escrito. Os olhares na sala se fixaram em Júlio e Helena, os pais de Rafael, que estavam paralisados, como se estivessem congelados no tempo. A pressão do momento parecia coletiva, todos respiravam juntos, esperando ansiosamente pela reação deles. O murmúrio da plateia se aquietou, e um silêncio quase sobrenatural tomou conta do ambiente. Era como se a sala estivesse se lembrando de cada palavra dita, finalizando uma oração ou um pedido. Júlio, com um olhar aprofundado, libertou um suspiro pesado. A expressão em seu rosto era uma mistura de desconfiança e preocupação. Rafael, você não sabe o que está dizendo. A voz dele ecoou como um trovão, não porque ele quisesse ser rude, mas porque a ideia de perder o filho para um mundo que ele considerava instável e perigosamente incerto o intimidava. Você tem um futuro brilhante à sua frente. Você pode ter tudo o que sempre quis. Helena, por outro lado, parecia abalada, com os olhos marejados. Ela olhou para o filho, buscando um traço daquela criança que costumava correr pela mansão, sonhando acordada com tudo que a vida poderia oferecer. Mas e o que será de você? O que vão pensar de nós? Isso é um caminho tão difícil, querido. Ela hesitou antes de falar, tentando evitar o tom de reprovação. Rafael não conseguia mais esperar. Mãe, pai, o que importa para mim é o que eu sinto aqui, dentro do meu coração. Eu não quero viver num mundo que não é real. Eu quero estar onde posso fazer a diferença, onde posso ajudar pessoas a realizarem seus sonhos. Vocês sabem que eu alonguei o meu sonho por tanto tempo, esperando por um sinal. E esse sinal chegou. As palavras saíam com um ardor que parecia capaz de iluminar a sala escura. Miguel, posicionando-se ao lado de Rafael, colocou a mão em seu ombro, apoiando-o. Era uma pequena ação, mas cheia de significado. A presença do amigo reforçava a força daquele momento. Mais uma vez, vozes começaram a se elevar na multidão. Faz isso acontecer, Rafa, e estamos juntos com você. Helena se virou para o marido, seu olhar instigava um diálogo silencioso entre eles. Júlio, por sua vez, estava lutando com um dilema interno. O que ele sempre acreditou ser a maior proteção para o filho agora estava prestes a ser confrontado por um desejo genuíno de mudança que não se acomodaria no mundo que ele sempre quis. A imagem da sociedade perfeita, do sucesso no sentido material, estava prestes a se desvanecer diante dele. Finalmente Júlio deu um passo hesitante à frente. Ele olhou para a plateia e para o filho, o peso da decisão pesando em seus ombros. Rafael, ele fez uma pausa, lutando contra as emoções que o invadiam. Era a luta entre o passado e o futuro, entre segurança e transformação. Eu não sei se posso entender agora, mas eu vejo em você algo que eu não percebi antes. A sua paixão. Se isso é realmente o que você quer, então, como seu pai, eu não posso tentar impedir. Apenas o olhar dele buscou conexão com Rafael. Apenas me prometa que será cuidadoso. Um grito de alívio irrompeu da plateia. Rafael não conseguia acreditar no que ouvia. Ele correu até o pai e deu-lhe um abraço apertado, absorvendo a luz que emanava daquela aceitação. Enquanto a emoção brotava na sala, Maria subiu ao palco e segurou a mão de Rafael, olhando para a multidão com bravura. Essa é apenas a primeira de muitas vitórias. Vamos transformar essa cidade. Mas no fundo, Rafael ainda se perguntava se a verdadeira batalha havia começado agora. O que viria a seguir? Novos desafios, expectativas e desilusões? A tensão agora seria manter essa chama acesa e lutar para concretizar aquele sonho que estava se moldando a cada instante. E antes que tudo se acalmasse, ele se virou novamente para seus pais. Estar com vocês ainda é importante. Mas precisamos começar um novo capítulo juntos. E quero que vocês façam parte dele. O eco das palavras de Rafael fez a sala vibrar novamente, mas em seu coração, uma pergunta permanecia. O que mais eles teriam que enfrentar juntos nessa nova jornada? Rafael estava exultante. O abraço do pai o aqueceu, trazendo uma nova perspectiva. A aceitação de Júlio era um marco, mas também um aviso de que o caminho à frente não seria simples. Ele sentia o peso dos olhares que ainda se fixavam em sua direção, suas emoções vibrando ao ritmo da expectativa. Eu tenho que fazer isso valer a pena, pensou, enquanto olhava para a plateia cheia de rostos conhecidos e desconhecidos. Amigos, colegas da escola, até alguns vizinhos que não costumavam olhar nos olhos dele. Esse era o seu momento, mas também era o momento deles.
Era a transformação coletiva que ele almejava. Com um movimento decidido, começou a falar novamente. Vocês todos estão aqui porque acreditam, assim como eu, que podemos mudar o mundo. A empolgação na voz de Rafael crescia, reverberando nas almas daquela sala. Não se trata apenas de mim, mas de todos nós. Precisamos criar um espaço onde nossos sonhos possam viver. A multidão irrompeu em aplausos, risos e gritos de apoio. Ele podia sentir a energia pulsando, a crença nas mudanças afetando a atmosfera. Havia um impulso, algo quase palpável, como se todos estivessem prestes a saltar para um novo começo. Mas com o entusiasmo, uma sombra de dúvidas começava a surgir no fundo de sua mente. Como ele, um jovem sem experiência, poderia sustentar essa revolução? A ideia de um projeto comunitário, que unisse as pessoas e promovesse o bem-estar, was estilaratim and frigening at the same time. Miguel percebeu a hesitação no amigo e se aproximou, confiando em seu apoio. Rafa, você sabe que não está sozinho nessa. Olha quantas pessoas acreditam em você. Juntos, somos mais fortes. As palavras de Miguel eram um bálsamo, e Rafael sorriu, reenergizado. Tem razão, Miguel. Precisamos de um plano. Júlio e Helena observavam tudo com um mix de orgulho e preocupação. A mudança era palpável, mas ao mesmo tempo a falta de clareza sobre o futuro de seu filho ainda os atormentava. Helena segurou a mão de Júlio, seu olhar expressando uma esperança cautelosa. Ele precisa de nós, meu amor. Vamos ajudá-lo a encontrar esse caminho. Sim, mas até onde estamos dispostos a ir? Júlio perguntou, seu tom carregado de incertezas. O que vamos sacrificar para apoiar esse sonho dele? Helena ponderou um momento, lembrando-se de todos os desafios que enfrentaram ao criar Rafael. O que realmente importa é a felicidade dele. Se isso significa deixá-lo ir um pouco mais, então vamos ter que aceitar. Rafael percebeu a conversa silenciosa entre seus pais, e o coração dele disparou. Ele sabia que o apoio dele seria vital. Eu não quero apenas sonhar, quero que sonhemos juntos. Vamos todos arriscar um pouco. Vamos começar um projeto que traga mudança real, aliando a comunidade às ideias inovadoras. Assim que as últimas palavras saíram de seus lábios, 1 milhão de ideias começaram a girar na mente de Rafael. Ele visualizava oficinas, encontros, eventos. Séculos de transformações sociais em uma única esfera, onde todos poderiam se unir e colaborar. Mas ainda assim, ele temia a dura realidade de colocar tudo em prática. O ambiente elétrico ainda vibrava quando, do fundo da sala, alguém gritou. E onde vamos tirar os recursos necessários para tudo isso? Era uma pergunta pertinente, que fez a multidão cair em um breve silêncio. Rafael olhou para a plateia, o coração acelerando. A realidade da luta pela concretização de seus sonhos era um desafio a ser enfrentado. Ele respirou fundo, sentindo a pressão voltar sobre os ombros. Se apenas apoiar a ideia do sonho já era difícil, como ele conseguiria trazer mudanças de verdade? O caminho para a transformação estava apenas começando, mas Rafael sabia que essa ainda era uma batalha em várias frentes. Agora, mais do que nunca, ele precisava de apoio e de força. Com a plateia esperando, ele tomou um fôlego profundo e, com uma confiança que não sabia que tinha, declarou: precisamos nos unir para não apenas sonhar, mas fazer acontecer. Vamos juntos em busca de soluções. O que acham de começarmos agora mesmo? A sala explodiu em aplausos e gritos, e a chama da mudança estava prestes a acender. Mas enquanto a empolgação crescia, Rafael se perguntava em seu íntimo: estarei pronto para os desafios que vêm pela frente? Ele olhou para a multidão com uma determinação renovada, mas o peso da dúvida ainda o acompanhava. O próximo passo o aguardava, e uma nova missão se formava diante dele. Mas no fundo, uma pergunta flutua em seu coração: conseguirei manter essa energia e essa paixão acesa, mesmo quando as dificuldades se tornarem mais intensas? Rafael mal poderia acreditar na energia que invadia a sala. O calor dos aplausos o envolvia, trazendo um senso de pertencimento que ele nunca havia sentido tão intensamente. Mas, enquanto o entusiasmo pulsava ao seu redor, a realidade começava a se estabelecer de forma mais clara. Desafios viriam, e ele precisava se preparar. Depois do discurso, a sala começou a se dispersar lentamente, mas as mentes continuavam a borbulhar com ideias. Rafael e Miguel se reuniram em um canto entusiasmados. Existem tantas maneiras de unir a comunidade. Podemos criar um parque ou um espaço cultural, disse Rafael, com os olhos brilhando de possibilidades. Miguel estava completamente a bordo. E se fizermos um evento? Um festival para levantar fundos? Podemos trazer artistas locais. E a bolha de ideias foi interrompida por um som familiar.
Era a risada alegre de Helena, que se aproximava, segurando uma folha de papel amassada. Vocês estão falando de eventos? O que eu perdi? Rafael sorriu para a mãe, pegando a folha de sua mão. Estamos pensando em um festival, mãe. Algo que junte todo mundo. Helena entregou um olhar de aprovação, mas logo se tornaram um pouco mais sérios. Isso é ótimo, mas temos que ser realistas. Não é só sobre belas ideias. Precisamos de orçamento, espaço pode ser mais complicado do que parece. Eu sei, Rafael admitiu, seu tom mudando. Ele olhou para Miguel. Mas ainda podemos dar o primeiro passo, certo? A presença da mãe em sua equipe era um conforto, mas a responsabilidade estava crescendo. Claro que sim. A primeira coisa que precisamos é de um plano. Vamos listar tudo o que precisamos fazer e pessoas que podemos envolver, Miguel sugeriu, tomando a frente. A ideia foi um bálsamo para Rafael, e algo começou a se formar dentro dele. Os desafios poderiam ser grandes, mas a equipe tinha potencial. Enquanto isso, ao longe, Júlio e Helena trocavam ideias sobre como podiam ajudar. Júlio, sempre prático, começou a discutir sobre suporte logístico e parcerias com negócios locais. Você conhece muitos empresários, e eles costumam apoiar causas sociais. Vamos ligar para alguns, disse, apoiando a ideia. Olhando a colaboração entre seus pais, Rafael sentiu um nó se desfazendo em seu coração. O modo como eles estavam dispostos a se envolver era um sinal claro de amor e crença em seu sonho. Esse apoio era inestimável. Ele precisava se lembrar disso quando a maré ficasse difícil. Vamos nos reunir amanhã para começar a trabalhar em tudo isso, decidiu, com uma nova esperança brotando. A empolgação tomou conta novamente. Os planos começaram a se desdobrar um por um. As ideias fluíam e o sentimento de estarem juntos nessa jornada fortalecia cada um deles. Rafael olhou ao redor, observando os rostos empolgados, as promessas de transformação se concretizando lentamente. No entanto, no fundo de sua mente, dúvidas ainda pairavam. Rafael não podia evitar que um frio na barriga o assaltasse. Ainda temos que lidar com as críticas. E quem sabe que mais? Refletiu ao notar um grupo de jovens se afastando com olhares indiferentes. Eles não acreditavam na transformação que estava tentando criar, e isso o balançou. E se ninguém se importar? E se falharmos? Pensou com o coração pesado. Mas a visão da equipe apaixonada por trás dele trouxe uma nova força. Determinado, decidiu que não poderia permitir que os medos o paralisassem. Nós vamos fazer isso acontecer. E vamos mostrar a todos que não são apenas nossas vozes que importam, mas nossas ações, concluiu firmemente. A conversa continuou animada, mas, à medida que a noite avançava, Rafael não podia ignorar a sensação de que os maiores desafios ainda estavam por vir. E enquanto pisava na emocionante estrada da transformação, uma pergunta ardente queimava em sua mente: como lidar com aqueles que tentam apagar nossa luz? Um novo dia se aproximava e com ele, a chance de enfrentar tanto os aplausos quanto os desafios. As respostas poderiam estar mais próximas do que ele imaginava. Rafael acordou com a luz da manhã filtrando pelas cortinas, trazendo uma nova esperança ao seu espírito. A noite anterior tinha sido um turbilhão de ideias e promessas. Ele estava ansioso para colocar tudo em prática, mas a sombra das dúvidas ainda pairava. Com um leve toque de ansiedade, ele se lembrou dos olhares céticos que havia percebido na sala. Como poderia convencer aqueles que duvidavam de sua missão? Ele precisava se preparar, mas também precisava acreditar. Assim que desceu para o café da manhã, encontrou Helena conversando com Júlio. Os rostos de ambos estavam atentos aos planos que iam sendo esboçados, e a sala estava cheia de um entusiasmo palpável. A energia que emanava deles era contagiante, e isso fez o coração de Rafael acelerar. Bom dia, filho. Pronto para arregaçar as mangas hoje? Helena perguntou com um sorriso que iluminava o ambiente. Estou. Vamos fazer esse festival acontecer, respondeu Rafael, sentindo-se mais confiante. Após o café, a família se reuniu em torno da mesa para discutir os passos iniciais. Miguel estava ansioso, com um bloco de anotações em mãos. A primeira coisa que precisamos é definir um local e ver o que conseguirmos negociar. O espaço deve ser acessível e acolhedor, sugeriu. Júlio concordou e logo começou a listar opções. O parque da cidade é uma boa ideia, mas precisamos verificar os custos e se já estão fazendo algum evento na mesma data. A reunião prosseguiu, repleta de ideias e energia. No fundo, Rafael sentia um misto de euforia e medo. Queria que tudo saísse bem, mas a pressão de agradar a todos o deixava um pouco apreensivo. O que se passaria na mente das pessoas que não acreditavam neles?
Isso o deixou pensativo, mas sua família e amigos eram um lembrete constante do apoio que tinha. Depois de algumas horas de planejamento, Miguel sugeriu uma abordagem que fez a mente de Rafael brilhar ainda mais. Por que não fazemos uma pesquisa na comunidade? Vamos perguntar o que as pessoas gostariam de ver no festival. Assim, elas se sentirão parte disso desde o começo. A ideia fez o coração de Rafael acelerar e ele respondeu: é isso. Vamos fazê-las se sentir ouvidas. Se a comunidade se envolver, ficará mais difícil desmerecer nosso esforço. Animados, decidiram que começariam a pesquisa no dia seguinte. Rafael sentia que a cada passo o projeto ainda mais sólido, mas havia algo dentro dele que ainda precisava ser resolvido. Durante a tarde, enquanto se preparava para sair, Rafael avistou o grupo de jovens que antes observava de longe. Eles estavam reunidos nas proximidades, rindo e se divertindo, mas a expressão de um deles, Lucas, lhe chamou a atenção. Lucas sempre fora conhecido por ser sarcástico, e aquela história de festival poderia muito bem se tornar alvo de seu deboche. Rafael hesitou por um momento. A necessidade de validar suas ideias estava em jogo. E se eu me aproximar e perguntar se eles têm sugestões? Pensou. Poderia ser uma maneira de desconstruir a indiferença que ele sentia. Com o coração apertado, decidiu se aproximar. Assim que chegou perto, Lucas o viu e deu um sorriso irônico. Olha quem está tentando salvar a comunidade. Publicou em tom de brincadeira. Aquelas palavras cortaram como uma faca, mas Rafael respirou fundo e retrucou. Estou pensando em fazer um festival e adoraria saber sua opinião. O que você gostaria de ver? A reação não foi a que ele esperava. Os jovens ficaram em silêncio, trocando olhares. Rafael, no entanto, sentiu que as críticas não o detinham. Ele estava mais determinado do que nunca a mostrar que podia fazer a diferença. Enquanto esperava uma resposta, uma nova dúvida surgiu em sua mente. E se mesmo com toda essa determinação, ele não conseguisse conquistar a confiança deles? A insegurança voltou, mas Rafael estava decidido a usar isso a seu favor. A verdade é que a nossa luz não pode ser apagada por opiniões decepcionantes. Vamos transformar essa dúvida em motivação, pensou. E assim, com seu coração palpitante e uma nova voracidade por mudanças, Rafael seguiu em frente, preparado para encarar a verdade bruta de que até mesmo as pessoas que ele queria impressionar tinham o poder de silenciar seus sonhos. A pergunta pairava em sua mente: quanto você é capaz de abrir mão para mostrar que acredita na mudança? A jornada apenas começara, e os desafios à frente prometiam testar não apenas suas ideias, mas também sua coragem. Rafael ficou ali parado, sentindo o peso do olhar de Lucas enquanto o silêncio se alongava. Os outros jovens à sua volta pareciam esperar alguma reação, uma palavra que poderia mudar a tensão no ar. Ele respirou fundo mais uma vez e decidiu não recuar, mesmo que as palavras de Lucas parecessem uma piada cruel. Eu sei que você pode achar que isso não vai dar certo, disse Rafael, tentando manter a voz firme. Mas não é só sobre mim. É sobre todos nós, sobre como podemos nos unir e fazer algo legal, algo que a comunidade possa aproveitar. Lucas arqueou uma sobrancelha, um misto de curiosidade e desdém. E se a galera não quiser isso? E se o festival for um fiasco? Um frio na barriga se instalou em Rafael, mas ele não podia deixar que isso o derrubasse. Entre suas inseguranças e a vontade de provar que estava certo, uma pequena chama de coragem começou a brilhar. Eu preciso de ajuda para isso. Estamos pensando em fazer uma pesquisa para entender o que cada um gostaria de ver no festival. Se vocês se juntarem, pode ser legal. O que acham? Qualquer ideia é bem-vinda, explicou ele, gesticulando como se as palavras pudessem voar do seu coração direto para a mente deles. Os olhares começaram a se movimentar entre si. Rafael notou que a energia estava mudando. Talvez, disse uma das meninas, chamada Ninha, com um sorriso tímido. A galera adora música. Uma batalha de bandas poderia ser incrível. E a comida? Acrescentou um rapaz alto, com cabelos desgrenhados. Um festival de comidas típicas ia bombar. Rafael sentiu seu peito aquecer com aquelas sugestões. Ele se permitiu sonhar um pouco, imaginando o festival tomando forma em sua mente. Mas uma voz interna ainda o alertava: isso tudo pode desmoronar. Então, para surpreender ainda mais a si mesmo e aos outros, ele disse: se vocês ajudarem, podemos criar isso juntos. Quem sabe até podemos fazer uma competição entre bandas locais. Isso poderia entrar no coração da comunidade. O grupo parecia cada vez mais animado. Lucas, que antes havia zombado, começou a rir, mas agora era uma risada de empolgação. Ok, Rafael. Pode não ser a pior ideia do mundo, quem sabe dessa vez você não me surpreende?
Ele disse. As palavras do garoto cortaram o ar, mas Rafael não se importou. O sorriso de Aninha e a empolgação dos outros eram mais do que suficientes. Ele se despediu e saiu para casa com uma nova energia pulsando em seu corpo, reinando em meio às incertezas e animações que haviam participado daquele encontro inesperado. Ao chegar em casa, encontrou a família em pleno planejamento. Já haviam feito uma lista de coisas a serem consideradas no festival, mas enquanto escutava Helena e Júlio discutirem, seu coração batia acelerado com a ideia de envolver mais jovens. Ele tomou coragem e comentou sobre a conversa que teve. Vocês não vão acreditar, mas aqueles jovens estão começando a conceber a ideia do festival de um jeito diferente. Eles têm sugestões legais e, pasmem, Lucas até falou um pouco sério sobre ajudar a organizar isso. Ele explicou. Os rostos de Helena e Júlio iluminaram-se, e uma onda de entusiasmo invadiu a sala. Rafael percebeu que ao abrir espaço para a comunidade, um novo sonho começava a nascer. E se as vozes que antes pareciam céticas agora estivessem começando a se unir por uma nova causa? Ainda havia muito por fazer, e os preparativos estavam apenas começando. Rafael sentiu um toque de responsabilidade. No fundo, ele sabia que ainda precisava conquistar a confiança daqueles jovens, e a possibilidade de desiludi-los o assombrava. Mas havia um foco agora, algo que o fazia sorrir. O sonho estava mais vivo e mais próximo de se tornar realidade. Enquanto a noite caía, Rafael se sentou em sua cama, refletindo sobre tudo. A pergunta que ecoava em sua mente agora era: se eu realmente conquistar a comunidade, que tipo de mudanças podemos esperar? Assim que o sono começava a se aproximar, uma ideia inesperada passou pela sua cabeça. E se ele fosse ousado o suficiente para convidar a todos para uma reunião em sua casa, um evento onde pudessem discutir suas ideias e impulsionar essa nova energia? Com o coração revigorado pela possibilidade, ele sorriu para o novo desafio que se apresentava. Uma coisa era certa: as mudanças estavam apenas começando. Rafael mal conseguiu dormir naquela noite. Sua mente estava a mil, imaginando como cada detalhe da reunião poderia ser. Ele acordou com a luz do sol atravessando as cortinas, iluminando seu quarto e trazendo com ela uma sensação renovadora. Hoje é o dia, ele pensou enquanto se espreguiçava. A ansiedade, misturada com uma empolgação contagiante, estava presente em cada parte dele. Ele se levantou e tomou um banho rápido, preparando-se para o que estava por vir. O café da manhã foi rápido, mas as risadas e conversas da família o deixaram mais leve. Vai dar tudo certo, filho, Júlio disse, percebendo a falta de calma no olhar de Rafael. Vou convidar todo mundo, e a gente vai conversar, vai ser um momento importante, Rafael respondeu, tentando esconder a insegurança. Ele fez uma lista com os nomes dos jovens que tinha em mente. Aninha, Lucas, o rapaz das comidas e mais alguns que ele havia visto na roda de conversa. Cada nome era um passo mais perto da tão sonhada construção do festival. Quando chegou a hora, nossos heróis se encontraram na porta de casa. O nervosismo de Rafael era palpável. Ele respirou fundo, segurou a lista com força nas mãos e, ao abrir a porta, viu os rostos que apenas algumas horas antes existiam apenas em seus pensamentos. Oi, muito obrigado de vocês terem vindo. Ele começou, a voz um pouco trêmula, mas cheia de entusiasmo. A ideia aqui é simples, queremos criar um festival, e eu preciso da ajuda de todos vocês. Enquanto falava, Rafael se sentia como se estivesse abrindo o coração. Os jovens ouviram atentamente e a cada palavra, ele percebeu que as faíscas de empolgação começavam a surgir nos olhos deles. E se fizermos uma votação online para decidir as atrações? Sugeriu Aninha. Ótima ideia! E podemos fazer uma apresentação sobre as bandas que se inscreverem. O pessoal vota nas que mais gostou. Lucas se animou, alternando entre sorrisos e gestos. As ideias começaram a fluir como se cada um deles estivesse conectado por um fio invisível de criatividade e entusiasmo. Rafael sorriu, o coração pulsando forte por causa do incentivo deles e da sensação de que a comunidade estava finalmente unida. Ele viu um jovem do grupo, que estava mais calado, levantando a mão. Desculpa, mas e quanto à segurança? A gente não pode esquecer disso. A galera vai querer se divertir, mas também estar tranquila. Aquela sugestão trouxe um silêncio momentâneo. Rafael sentiu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo, a importância da questão o fazia querer mais do que nunca promover o festival. Você está absolutamente certo. Precisamos de um plano para isso. Agora vamos fazer uma lista de todas as questões que precisamos resolver. A energia no ar parecia ser elétrica. Todos estavam agitados, escrevendo e compartilhando ideias.
O tempo voou, e ao final da reunião, Rafael sentiu que cada um deles havia se tornado parte de algo maior, algo importante. Gente, eu não sei como agradecer. Isso está se tornando real, ele declarou com a voz embargada. Antes que pudessem sair, Aninha interrompeu-os. E se tivermos um concurso de talentos? Para jovens da comunidade? Isso poderia ser uma grande atração. A ideia acendeu uma nova chama nas conversas. Todos começaram a discutir detalhes, prazos e como envolver ainda mais pessoas. Rafael não conseguia conter o sorriso. Ele sabia que por trás de cada ideia, havia um pedaço da comunidade se unindo. Mas, quando a reunião chegou ao fim, Rafael sentiu um aperto no coração, e uma nova preocupação começou a assombrar sua mente. O que acontecerá se a comunidade não aceitar o que eles estavam propondo? E se todos estivessem mais interessados em derrubar o festival do que em ajudar a construí-lo? Ele saiu para acompanhar todos, um frio na barriga crescendo a cada passo, enquanto a última conversa ecoava em sua mente. Os desafios estão apenas começando. Aquela ideia de festival agora tinha um nome e um rosto, mas a pergunta que pairava no ar era: eles estariam prontos para enfrentar a resistência que poderia surgir? O grande dia finalmente chegou. O sol brilhava intensamente como se a própria natureza estivesse celebrando a realização do sonho de Rafael. O parque estava repleto de rostos conhecidos e desconhecidos, todos conectados pela mesma vibração de esperança e expectativa. Miguel estava ao seu lado, apenas alguns passos adiante, enquanto Maria arrumava as últimas coisas nas barracas. A energia era contagiante. Rafael respirou fundo e olhou ao redor. O festival tomava forma de maneiras que ele nunca imaginou. Estandes de comida com aromas envolventes, artistas locais se aquecendo e grupos de jovens ensaiando para o concurso de talentos. Havia música no ar e a promessa de um dia inesquecível. As primeiras pessoas começaram a chegar, sorrisos e olhares de curiosidade preenchendo o espaço. Rafael sentiu seu coração acelerar. Cada nova face era uma vitória, e ele estava prestes a fazer seu discurso de abertura. Um repórter local estava ali, com a câmera pronta para capturar o momento. Rafael subiu ao pequeno palco improvisado, olhando a multidão. O nervosismo se misturava com uma sensação de realização imensa. Ele se sentia acolhido por todos aqueles rostos, por todas aquelas histórias. Bom dia, pessoal! A voz dele reverberou no ar. Hoje não é apenas um dia de festa. É um dia de união, de comunidade e de transformação. A plateia vibrava. Esse festival é o resultado do trabalho árduo de todos vocês. Tudo isso teve início quando decidimos mostrar que juntos podemos fazer a diferença. A multidão respondeu com aplausos e gritos de apoio. Rafael olhou para Miguel, que lhe fez um sinal positivo. Um sorriso largo se formou em seu rosto. Era isso. Ele estava rodeado de pessoas que acreditavam que poderiam mudar o mundo. E então, enquanto Rafael falava, não pôde deixar de notar alguns rostos conhecidos entre a multidão que pareciam inicialmente céticos. Lucas estava lá, junto a Aninha e outros jovens que antes duvidavam do sonho. Agora ali estavam, cúmplices do festival, energizados e prontos para celebrar. Rafael continuou. A música é uma parte essencial das nossas vidas. Ela une, inspira e traz felicidade. Aqui hoje somos parte desse espírito. E lembrem-se, não se trata apenas de um dia único, é sobre o que vamos construir juntos a partir de agora. O entusiasmo cresceu e a plateia começou a aplaudir de forma mais intensa. Ele sentiu uma onda de coragem e Alex, um dos organizadores que havia se juntado à equipe, fez um gesto para subir ao palco. Você está arrasando, Rafael. Mas não esqueça, o que vem agora é até mais importante. Vamos fazer com que cada voz nessas bandas se escute. Rafael assentiu, sentindo a conexão. Esse era o momento. Ele deu espaço para aquele jovem artista. Quando Alex começou a falar, todos prestaram atenção. O que estamos fazendo aqui hoje é para que nossos talentos sejam visíveis. Bandas e artistas desta comunidade podem contar com nós. Precisamos de apoio. A plateia explodiu em aplausos. Rafael observou com orgulho. Aquela era a transformação que ele sonhou. Uma nova comunidade unida em torno da arte e da mudança. Enquanto as primeiras apresentações de música e dança aconteciam, Rafael finalmente se permitiu relaxar. Ele percebeu que estava tudo se concretizando. A energia era contagiante, e as pessoas se divertiam. Sorrisos se multiplicavam com cada nota, cada verso. Ele estava ali, embora a ansiedade estivesse presente, também sabia que tudo que construíram estava em movimento. O dia avançou, e com a música pulsante no ar, Rafael sentiu que o festival não era apenas um evento, mas o início de algo muito maior.
Ao olhar para a plateia, viu Miguel e Maria compartilhando momentos especiais, e uma profunda gratidão invadiu seu coração. A luta tinha sido árdua, mas todas as dificuldades valiam a pena. No final do dia, enquanto o sol se punha, Rafael reuniu a equipe ao redor. A alegria era palpável. Vocês fizeram isso acontecer. Agora, que tal continuarmos? Um novo começo para nossas vidas? As vozes dos amigos ecoaram em uníssono, prontos para mais. Rafael sabia que desafios sempre viriam, mas com o amor e apoio de sua comunidade, ele estava pronto. A chama da mudança havia sido acesa, e ele estava determinado a mantê-la viva. E assim, diante da luz do entardecer, Rafael sorria, sabendo que nenhum desafio seria grande o suficiente para apagar a luz que juntos haviam criado. Esse é o poder de se unir por um sonho, de não deixar que as vozes da dúvida prevaleçam. Se você está aqui, se acreditou na transformação, ajude a espalhar essa mensagem. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Você precisa mostrar seu apoio. Este é o momento. Não espere nem mais um segundo.